Na Segunda Guerra Mundial, algumas das operações mais incríveis de forças especiais mudaram o curso da história. Agora vamos recontar essas histórias de um jeito que nunca foi possível antes. Usando gráficos avançados, análises de especialistas, demonstrações de explosivos e armas reais e relatos em primeira pessoa dos homens que fizeram a história. Examinamos detalhadamente como essas ações se desenrolaram, minuto a minuto. Agora podemos revelar se foi habilidade, tática inteligente ou apenas sorte que salvou o dia. Neste episódio, um grupo corajoso de soldados normais toma a última ponte importante sobre o rio Reno e abre o portão para o coração do Terceiro Reich. França, Alemanha, Remagen. Conforme contado pelo seu oficial comandante, segundo-tenente Karl Timmermann, e 3 de seus homens cruciais para a ação. Eles devem tomar uma ponte cheia de metralhadoras e com explosivos preparados para explodir os soldados e a enorme estrutura em pedaços. Ao final deste dia, eles terão acelerado o final da guerra. Maiores ataques da Segunda Guerra Mundial, a última ponte de Hitler, 7 de março, 1945, 13 horas. Remagen, Alemanha. Uma subdivisão de homens do 27º Batalhão de Infantaria Armada, infantes da 9ª Divisão Blindada, emerge das densas florestas. Eles estão na entrada da pitoresca cidade às margens do rio Reno. Em uma curva da estrada, os soldados veem algo incrível. A ponte ferroviária de Ludendorff ainda está de pé. Por 5 anos, as forças de Hitler ocuparam a Europa e dominaram o mundo. Mas nos 9 longos meses, desde os desembarques em massa dos aliados no dia D, seus exércitos vinham sendo incansavelmente empurrados de volta pelo norte da França e para a Alemanha. Mas agora aquele movimento tinha parado no rio Reno. Todas as pontes importantes dos 1.287 quilômetros deste poderoso obstáculo natural haviam sido explodidas. Apenas 914 metros de água apresentavam aos aliados sua tarefa mais difícil de todas: atacar no coração do Terceiro Reich e acabar com a guerra. Mas primeiro precisam cruzar esse rio. O Reno é o último grande obstáculo antes da própria Alemanha. Uma vez que os aliados passassem pelo Reno, não haveria nada para impedi-los em seu caminho até Berlim. O líder do grupo de homens da 27ª é o segundo-tenente Karl Timmermann. Aos 22 anos, virou comandante da subdivisão A em 6 de março de 1945, na véspera desta operação. É muito irônico que ele tenha nascido na Alemanha, a menos de 160 quilômetros de Remagen. Seu pai serviu nas forças de ocupação do exército dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial, mas desertou de seu posto em 1919. Depois de sofrer insultos na infância sobre a deserção de seu pai, o jovem Karl tinha algo a provar quando se alistou no serviço militar. Eu falei para eles, eu vou acertar essa situação. E agora o tenente inexperiente recebia a oportunidade perfeita para provar seu valor. O plano. As ordens de Timmermann são de acabar com as forças alemãs que ainda existem do lado oeste do rio. Primeiro ele precisa eliminar a resistência inimiga da cidade de Remagen. Em seguida precisa proteger e manter a cabeça de ponte para que uma divisão blindada possa ser trazida para tomar conta da travessia. Timmermann e seus homens terão que enfrentar o fato de que é quase certo que os alemães encheram a ponte de explosivos para demolição, prontos para explodi-la ao menor risco de captura. Ele ordena que seus homens se movam. Em uma semi-lagarta atrás dele está o segundo-tenente Jim Burroughs, o primeiro homem de Jersey City a servir como voluntário na Segunda Guerra Mundial. Ex-escrivão, era calmo e inabalável nos momentos mais importantes, sob fogo. Conforme os 3 pelotões da subdivisão A entram em Remagen, eles se preparam para a sangrenta luta necessária para tomar outra cidade. Os homens de Burrough encabeçam o ataque. Eu disse a eles, preveja uma reação rápida, segurem seus capacetes. Lutar uma guerra urbana, abreviada como FIBUA. Capitão Charles Phillips, especialista em armas e tática.
É um procedimento perigoso e o inimigo está esperando por você. No treinamento, os soldados recebiam um manual de campo intitulado Ataque em uma posição fortificada e combate em cidades. Ensinava os fatores básicos da guerra urbana, com base na amarga curva de aprendizado de lutar contra tropas alemãs muito hábeis, com experiência nas táticas de guerra urbana. Os soldados aprendiam como armadilhas eram colocadas nas portas. Ao cruzar ruas sob fogo, deviam se espalhar e ficar colados nos prédios. Diferentes métodos de entrada, como verificar casas entrando pelo telhado e varrendo tudo sistematicamente de cima para baixo. Trabalhar com tanques, mandando-os à frente para tomar posições inimigas e oferecer apoio ao ataque. Os esquadrões foram treinados para lutar com uma variedade de armas em uma área confinada, combinando armas pequenas com metralhadoras, morteiros, bazucas e artilharia. Um dos maiores medos para os soldados que operam no ambiente urbano são os atiradores de tocaia. A cidade de pedra de Remagen é perfeita para atiradores alemães. Eles podiam abrir um buraco e esperar os soldados aliados entrarem na sua zona de tiro. Armados com um rifle bem feito, até soldados alemães normais podiam acertar os tiros. Esta é uma espingarda Mauser KAR-98. Era uma arma de infantaria alemã. Era baseada na tecnologia da Primeira Guerra Mundial, mas usada na Segunda Guerra Mundial. E também podia ser usada por atiradores. Era robusta, resistente e fácil de usar. Era muito rápida. Disparava balas de calibre 7.92 e tinha ótimo poder de parada. Tomar Remagen seria lento, doloroso e extremamente perigoso. Conforme o segundo pelotão de Burroughs abre caminho pelo centro da cidade, tudo parece calmo. Muitas pessoas já carregavam bandeiras brancas. Nenhuma parecia feliz. Muitas choravam. Os homens estavam entrando cada vez mais na cidade. No flanco direito está o pelotão do veterano rebelde sargento Mike Tincher. Precisávamos entrar na cidade a pé, um pelotão de cada vez. Para confundir, desviar e isolar as posições alemãs, cada esquadrão de soldados deveria pegar uma rota diferente pelas ruas estreitas. Mas os caçadores estavam sendo caçados. Tincher, um brigão endurecido pela batalha, agora está na mira de um atirador alemão. Eu ouvi, acho que acertei. E perguntei, quem? E me disseram, um alemão, ele ia matar o senhor. Na praça da cidade, os homens de Burrow, na linha de frente do ataque, repentinamente se veem sob ataque. Um atirador alemão do outro lado da praça estava impedindo todo o avanço. Naquela posição, ele domina todos os americanos na praça. Sua metralhadora está numa posição perfeita para atirar e pode cuspir 900 tiros por minuto. A MG-34, a metralhadora alemã de uso geral. Os aliados a conheciam simplesmente como Spandau. Era realmente um kit maravilhoso. Ela atirava estas balas de calibre 7.92 bem rapidamente. A MG-34 tinha um cano muito diferente, circular e perfurado. É uma dessas armas que agora compromete o avanço da subdivisão A por Remagen. Usando uma tática clássica de guerra urbana, os americanos pediram reforços. 10 tanques pesados novos, modelos Pershing M26, foram alocados à 9ª Divisão Blindada. O tanque General Pershing M26 foi o primeiro e maior tanque pesado dos Estados Unidos a ser apresentado no teatro da Segunda Guerra Mundial. Com 90 milímetros, tinha a maior arma num tanque americano no campo. Além de superar o poder de fogo do maior tanque alemão, era mais ágil. Sua velocidade máxima era de 32 km por hora. E além de seu canhão de 90 milímetros, também estava equipado com uma metralhadora de meio calibre e 2 metralhadoras Browning de calibre .30.
A 9ª subdivisão recebeu 10 desses tanques especiais pouco antes da conquista de Remagen. Os homens de Burrow ainda estão sob ataque de um alemão com uma MG-34, quando 2 Pershings viram a esquina na praça principal e resolvem a situação. Com os tiros da arma de 90 mm bem colocada, a posição é neutralizada. Com o enorme poder de fogo dos tanques, a resistência em Remagen rapidamente se dissolve, abrindo caminho para Ludendorff. Os tanques continuam à frente para proteger a cabeça de ponte. 15 horas. Conforme os americanos se aproximam, os alemães estão com muita pressa para explodir a ponte. Para aumentar a pressão, um novo comandante acabou de chegar. Enquanto a 9ª Divisão Blindada entrava na cidade na manhã do dia 7 de março, o Major Hans Scheller passava a comandar as defesas alemãs. O comandante alemão estava numa situação impossível. Tinha 2 ordens conflitantes. Uma pressão terrível para manter Ludendorff aberta, para permitir a retirada do 67º Corpo do Exército Alemão, que ainda estava na margem oeste do Reno. Mas ele também precisava explodir a ponte para impedir que os aliados a tomassem. Quando os americanos se aproximam, o subordinado do Major Scheller, Capitão Friesenhahn, aperta o botão do pânico. E faz um buraco de 9 metros no caminho até a ponte. Com isso, os tanques americanos não podem ajudar. Os blindados aliados não têm como entrar na ponte e terão que encontrar outro jeito de cruzar o Reno. O 2º Tenente Timmermann e os homens da subdivisão A tomaram a cidade de Remagen e protegeram a cabeça da ponte. Terminaram tanto sua missão quanto o trabalho do dia. Eu falei para os rapazes, vamos comer comida quente e montar acampamento aqui por alguns dias. Até Timmermann e seus homens encontrarem a ponte intacta, os comandantes tinham planejado originalmente que a 27ª Infantaria Blindada seguisse pelo sul durante os próximos dias e se juntasse ao exército do general Patton perto de Koblenz. Eles são apenas peões minúsculos no grande cenário de uma guerra global. Depois de meses de impasse no inverno e do contra-ataque alemão, um renovado esforço dos aliados para levar a guerra ao Reich começou na primavera de 1945. A questão que Eisenhower e o resto dos comandantes dos aliados precisavam equacionar era onde eles iriam focar seus reforços para cruzar o rio Reno. E o que Eisenhower decidiu foi que seriam os britânicos, liderados pelo general Bernard Montgomery, que iriam cruzar o Reno para o norte. No sul, o exército americano realizaria o que se chamou de Operação Lenhador e subiria até a margem oeste do Reno, onde ficaria. Eles receberam a tarefa de neutralizar as forças alemãs que ainda estavam presas na margem oeste. Como todas as pontes alemãs tinham sido armadas com explosivos, a ideia era construir pontes flutuantes e transportar milhares de homens pelo rio daquele jeito. Uma vez que as forças britânicas conseguissem uma posição segura na Alemanha, o resto das forças americanas cruzaria o Reno e seguiria para o nordeste para seguir o caminho britânico para a vitória. Mas a construção de pontes flutuantes levaria tempo e provavelmente ocorreria sob fogo inimigo, e muitas baixas seriam esperadas. Então, quando, em meio à batalha, a ponte de Ludendorff se apresentou intacta, o general Hogue, da 9ª Divisão Blindada, vê uma oportunidade de levar os americanos ao outro lado do Reno antes do programado. Além disso, o general Hogue tinha acabado de receber informações obtidas de um prisioneiro de guerra. Essas informações diziam que os alemães planejam explodir a ponte às 16 horas, dali a apenas 45 minutos. 15 horas e 15 minutos. Hogue passa um novo conjunto de ordens. Seus homens devem tomar a ponte imediatamente. Mas como? Os alemães haviam feito um buraco imenso na ponte e os tanques não podiam cruzar. Timmermann e seus soldados ficarão responsáveis por capturá-la, a pé. Eu disse, e se a ponte explodir na minha cara? O cálculo frio do alto comando é que para tomar a ponte é aceitável arriscar uma subdivisão de homens. Os homens de Timmermann só estavam no lugar errado na hora certa.
Era uma unidade normal do exército, não era uma força especial e não era um grupo de elite, era só um grupo normal de soldados que foram enviados para capturar a ponte simplesmente porque estavam perto. Timmerman recebe um plano de ataque rudimentar. Coloquem fósforo branco e fumaça ao redor da área. Cubram um avanço com tanques e metralhadoras. Os tanques atacarão as defesas do outro lado. Uma barragem de fumaça cegará o inimigo enquanto a subdivisão A toma a estrutura. Eles precisam neutralizar as defesas antes que os alemães detonem os explosivos principais. Há um velho ditado no exército que diz: se tudo mais falhar, jogue muita fumaça e saia correndo pelo meio. Os homens de Timmerman não tinham opção. Foi uma ação incrivelmente corajosa. O que o general Hogue não sabe é que os alemães do outro lado do rio querem explodir a ponte agora e não pretendem esperar até as 16 horas. Para detonar as principais cargas de explosivo, eles precisam obter a aprovação escrita de seu novo comandante. Mas o Major Scheller, ainda torcendo para manter a ponte aberta para a retirada das tropas alemãs, se recusa. Até conseguirem essa ordem, os alemães precisam manter Timmerman e seus homens fora da ponte. Além de inúmeras posições anti-ataque aéreo em toda a sua base, há mais baterias no topo do Erpeler Ley, o monte de quase 200 metros que dá aos alemães visão privilegiada de todo o campo de batalha lá embaixo. A ponte em si é uma fortaleza. 4 pesadas torres de pedra, efetivamente torreões de castelo, dominam cada uma das pontas. Cada torre tinha 3 andares de altura, com aberturas para as armas em todos os andares, oferecendo ótima posição de tiro cobrindo toda a extensão da estrutura. Teoricamente, os 160 alemães que ficaram para defender a Ludendorff tinham uma posição defensiva quase inabalável. Na doutrina militar, é mais fácil se defender do que atacar. Como regra geral, é preciso o dobro de tropas para tomar uma posição do que para mantê-la. Cruzar a ponte era terrivelmente perigoso. Os alemães deixaram tudo pronto para explodi-la. Havia explosivos em todos os lugares e defensores do outro lado do rio atirando nos americanos. Eles poderiam estar no meio da ponte quando a estrutura fosse detonada debaixo dos pés deles. A ponte foi desenhada já pensando em sua autodestruição. Sua construção foi ideia do general Erich Ludendorff e aconteceu no meio da Primeira Guerra Mundial para fornecer homens, suprimentos e munição para a frente ocidental. Mas caso a linha de combate caísse, ela não poderia cair em mãos inimigas. A Ludendorff, uma ponte de aço com 325 metros, consistia de um arco de aço central suportado por 2 treliças. 2 circuitos foram projetados para derrubar a ponte. O circuito primário consistiu de 60 cargas de demolição, cada uma contendo quase 4 quilos de explosivos, distribuída embaixo do trilho da ferrovia. O segundo estava ligado a 200 quilos de explosivos, comprimidos em um túnel de inspeção sob o pier principal oeste e 2 pacotes similares de 300 quilos embaixo do pier leste. Se os explosivos detonassem conforme o planejado, toda a ponte cairia no rio. Se aqueles circuitos principais falhassem, havia um plano B, um detonador preso a cargas de grande poder explosivo embaixo do pier oriental, que podia ser detonado manualmente, acendendo um estopim. Os tanques dos Estados Unidos se aproximam da ponte e imediatamente ficam sob o fogo das posições avançadas da artilharia alemã. As armas pesadas dos tanques fazem a mira. A arma de calibre 90 mm do Pershing é projetada para atingir tanques inimigos a mais de 2 km de distância. A bateria alemã do outro lado do rio está a apenas metade dessa distância. Os Pershings começam a disparar efetivamente a queima-roupa. O Major Scheller decide que precisa detonar a ponte antes. Relutantemente, ele dá a ordem, efetivamente abandonando quaisquer forças alemãs que ainda estão na margem do rio em Remagen. 15 horas e 20 minutos. O capitão alemão Friesenhahn gira a chave para detonar as cargas. E nada acontece. Ele tenta de novo. E de novo. Os circuitos principais falharam. Mas ainda há o sistema de segurança.
Ao mesmo tempo, Timmerman se prepara para cruzar a ponte. Ao seu lado está o sargento Joseph A. Delizio, nascido no Bronx, Nova York. O soldado brigão e teimoso de 26 anos comandava o 3º pelotão. Eu acreditava que tinha os melhores homens do exército. E o pelotão mais corajoso do exército daquela época. Daríamos a vida um pelo outro. Do outro lado do rio, um cabo alemão se oferece para voltar à ponte e detonar o plano B com as cargas de demolição. Sem saber disso, a subdivisão A agora estava comprometida com o ataque. E eu disse, muito bem, vamos cruzar essa ponte antes que... Uma explosão enorme engole a ponte. Vimos efetivamente a ponte se levantar da fundação. Poeira e escombros foram lançados e depois de um tempo, não conseguia mais ver a ponte. Não demorou muito e a poeira baixou. Eu disse, vejam, ela continua de pé. O plano B foi detonado, mas a explosão não conseguiu derrubar a torre oriental. Pedimos que especialistas em explosivos investigassem por que a ponte não caiu. Parece que o que houve foi que os alemães, quando iam explodir a ponte de Remagen, receberam um explosivo chamado Donerite, que na verdade é baseado em nitrato de amônia, que é um explosivo de velocidade bastante baixa e não é ideal para atacar alvos de aço. Com os suprimentos dos alemães rareando e o grosso de suas forças em retirada, os recursos estavam minguando. Em vez de munições de nível militar, os defensores da ponte Ludendorff receberam explosivos industriais de nível inferior. Então, o que temos é que fizemos aqui a representação mais próxima possível. Conseguimos arrumar um pouco de Donerite e o que vou fazer é detonar uma quantidade dele nessa placa de aço, que é a nossa pequena representação da ponte de Remagen. E depois podemos fazer uma pequena experiência com um explosivo militar para ver como ele afetará o aço. 3, 2, 1! Este aqui é um explosivo militar. E vamos fazer exatamente a mesma experiência. Vamos colocar aproximadamente a mesma quantidade em outra placa de aço. Vamos colocar um detonador, detoná-lo de longe e ver qual será o efeito. 3, 2, 1! Bem, podem ver o resultado. Esta é com a Donerite que amassou a placa. E veja o explosivo militar o que fez. Bom, abriu um buraco na placa. E dá para ver que ele nem hesitou em detonar a placa. Destruiu totalmente. Mas apesar da qualidade inferior dos explosivos, ainda há centenas de quilos de cargas não detonadas presas em toda a extensão da ponte. Talvez não tenham tanta sorte da próxima vez. Se os alemães conseguirem consertar o circuito elétrico principal, ou se fragmentos ou até uma bala perdida acertarem uma das cargas, toda a ponte ainda pode cair. Apesar de saber dos terríveis perigos que estão à frente, Timmerman novamente incentiva seus homens. Eu disse aos homens, muito bem, vamos em ordem de marcha. 1º pelotão, 3º pelotão e então o 2º pelotão. Tincher e seus homens verificam cada uma das torres do lado mais próximo da ponte. Satisfeito de que não há perigo, eles continuam avançando. Eu nem lembro de tocar nas tábuas. Acho que voei para o outro lado. Timmerman, sabendo que a velocidade é primordial para seu sucesso, lidera pelo exemplo e leva seus homens. Sigam-me! A sorte é muito importante na guerra. Mas a sorte não ganha batalha sozinha. É preciso tática e coragem. Ao passar rápido por uma ponte, é praticamente impossível fazer zigue-zague. Precisa ficar na lateral, usando a própria estrutura para dar cobertura. Acima de tudo, evite o meio e continue andando. Se parar, morre. Os próximos homens na ponte são de Delizio e seu pelotão. Quando começamos a cruzar, a única coisa na minha mente era sair daquela ponte. Os alemães tinham tentado explodi-la, sem sucesso. E tínhamos certeza, ou pelo menos eu tinha, que a ponte seria destruída. Procurando mais cargas explosivas, os engenheiros seguem Timmerman para a ponte.
O primeiro-tenente Hugh Mott e seus confiáveis sargentos Eugene Dorland e John Reynolds devem contar com a cobertura dos homens de Timmerman, enquanto eles tentam se aproximar e desarmar todos os explosivos na ponte. Quando os homens chegam ao ponto de onde não podem voltar, as metralhadoras nas torres abrem uma saraivada mortal de tiros. E eles são emboscados por uma ameaça oculta. Atiradores alemães em uma barcaça naufragada a cerca de 200 metros dali. As metralhadoras atiravam diretamente na direção da ponte e os atiradores atiravam pela lateral. Os soldados estão sob fogo cruzado, frontal e lateral. Na margem direita, estavam expostos. Os homens de Timmerman estão encurralados. Não chegaram nem à metade do caminho. A qualquer momento, os alemães podiam tentar explodir a ponte de novo. Pegos no fogo cruzado, os soldados não têm onde se esconder. A expressão de fogo enfiado de uma posição desenfiada significa basicamente que está atirando na lateral de alguém a partir de uma posição coberta. A única opção deles é eliminar cada posição alemã, uma a uma. Usando apoio próximo dos tanques, as posições das metralhadoras nos tanques seriam reduzidas pelos Pershings. Em seguida, a infantaria poderia avançar e liberar as torres, todos os espaços. Mas primeiro precisam eliminar a ameaça mortal do atirador. Nesse caso, os atiradores estavam às claras, estavam numa balsa e não tinham nenhuma cobertura. Então Timmerman chama um tanque Sherman posicionado na rampa de acesso e ordena que atire nos atiradores da balsa. Sua arma padrão de 75mm era mortalmente eficaz contra a infantaria e blindados leves. E tinha um alcance efetivo de até quase 2.000 metros. As armas do tanque Sherman destroem a balsa e logo aquela ameaça era eliminada. Ao passarem da metade da ponte, os atiradores alemães nas torres têm linha de tiro mais limpa. Os soldados agora são presas fáceis das metralhadoras M42 e seu poder de fogo assustador. Os homens estão dominados e ainda têm 150 metros para cruzar. Para que os soldados consigam chegar ao final da ponte Ludendorff, eles precisarão que as armas dos Pershings acabem com as metralhadoras nas torres adiante. Um tanque faz uma mira cuidadosa. Seu primeiro tiro acerta a torre da esquerda, do lado externo. O tanque silenciou a ameaça. De volta à ponte, os engenheiros podem trabalhar nos explosivos que restaram. Estão em uma corrida desesperada contra o tempo para jogá-los no Reno antes que a ponte seja destruída, levando todos juntos. Foi tudo rápido. Enquanto as forças americanas seguiam pela ponte, eles tentavam encontrar e desarmar os explosivos. E um dos americanos se lembra de ver um tenente da divisão de engenheiros cortando fios e jogando explosivos no rio, que corria logo abaixo. Enquanto os homens tentam avançar, os alemães das torres se reagrupam e abrem fogo de novo. Mas equipados principalmente com rifles carabina padrão, os soldados não podem oferecer resposta efetiva. A carabina M1, o rifle semiautomático dos Estados Unidos. A vantagem dessa arma é sua leveza. Realmente fica muito equilibrada na sua mão. E se eu tivesse que andar por muitos campos lamacentos, essa é a arma que eu iria querer. Ela usa um cartucho especializado, calibre 7.62, e carrega 15 no pente. A desvantagem é que o cartucho 7.62 tem raio efetivo de cerca de 100 metros. E isso não é muito bom para um soldado na linha de frente. Agora que os alemães estão dentro do raio dos rifles dos soldados, eles podem oferecer sua própria cobertura e avançar mais rapidamente. Eu disse, Joe, leve o seu pelotão para lá e tire aqueles homens de cima deles. Falei para os meus homens, se esta ponte explodir, temos um batalhão inteiro nela. Vamos, andem rápido. Tentamos ir o mais rápido possível.
O Joe Delizio assumiu aquela responsabilidade e liderou o ataque da frente nas torres. Alguém gritou: "Quem está com a torre direita?" Eu olhei por cima do ombro e não vi ninguém se mexendo. Então, fui até a torre direita. Empurrei a porta e havia 5 alemães amontoados em cima de uma metralhadora e parece que a arma tinha engasgado. E estavam tentando arrumá-la. Dei alguns tiros e gritei "Hand Hock", que significa mãos ao alto. Em alemão, era só isso que eu sabia. Eles se viraram e levantaram as mãos. Peguei a metralhadora e a joguei pela abertura da torre. Delizio leva os alemães como prisioneiros. Ao mesmo tempo, o pelotão de Tincher entra na torre pelo lado esquerdo. E no alto captura um atirador alemão. A ameaça das torres tinha acabado. Conforme os alemães começam a montar seu ataque, o primeiro-tenente Mott dos engenheiros encontra uma peça de tubo de metal. Eles acreditam que é para o cabo que leva até as cargas primárias, projetadas para demolir a ponte. Com os homens ainda na ponte, Mott age com rapidez. Ele mira sua carabina M1 no cabo. E com 3 disparos, o destrói. E as cargas são inutilizadas. Apesar do imenso poder de fogo usado contra eles, até agora nenhum soldado havia sido morto tentando tomar a ponte. Mas ao chegarem à margem leste, ainda não estão fora de perigo. Agora precisam limpar o túnel da ferrovia. Ninguém sabe quantos alemães estão escondidos ali e quais armas eles podem ter. Novamente, Timmerman manda Delizio, que usa a tática de limpeza de abrigos. O sargento Cripps e eu fomos até lá e cada um levou uma granada de mão e jogou no túnel. Depois do choque, vem um assombro. Eles avançam no túnel, disparando as armas nos cantos escuros. Havia uma curva no túnel e ouvimos muitas vozes falando e gritando e tudo mais. Não sabíamos se eram soldados alemães ou civis alemães. A tática produz o resultado desejado. Tropas alemãs e os civis aterrorizados começam a sair do túnel. Nomeado naquela manhã para comandar a defesa de Remagen, o major Hans Scheller havia montado numa bicicleta enquanto os americanos cruzavam o Reno e saiu pelos fundos do túnel da ferrovia. A ponte havia sido tomada e seus defensores oficiais haviam se rendido. Mas agora os soldados precisam manter sua posição na vulnerável cabeça de ponte. A defesa em camadas, utilizada pelos alemães, significa que ainda poderiam contra-atacar das posições avançadas nas montanhas acima. Homens da subdivisão B são os primeiros a subirem os quase 200 metros da encosta ao noroeste do monte Erpler-Ley. Em seguida, o segundo-tenente Burroughs e os homens do segundo pelotão seguem e começam sua subida debaixo de tiros. A tomada de Remagen e a travessia da ponte foram fáceis comparando com a subida daquele monte. Na metade da subida, são recebidos com projéteis antiaéreos de 20 milímetros e as baixas aumentam rapidamente. O sargento Bill Shows é atingido na perna e Frank Marek é atingido por fragmentos. Eles buscam proteção, mas conforme os homens tentam subir até o topo, eles se deparam com uma visão terrível. Um esquadrão inteiro de homens da subdivisão B fora destruído por canhões. O pelotão de Burroughs sabe que eles serão os próximos. Precisam sair da linha de fogo e depressa. Seja achando áreas cegas ou cobertura. Mas não existe nenhum dos dois. Ele só tem uma opção: correr para cima. Quando chegam lá, o risco é recompensado. O inimigo abandonou a batalha. A notícia chega ao feliz general Dwight D. Eisenhower e faz com que o comandante supremo das forças aliadas mude todo o seu plano de batalha. Eisenhower ordena que seus comandantes levem no mínimo 5 divisões pela ponte capturada o quanto antes. Mas para que seu novo plano funcione, os homens no solo devem proteger a cabeça de ponte contra qualquer coisa que o inimigo possa usar contra eles.
Se os americanos conseguirem criar um perímetro defensivo, poderão gradualmente expandir a cabeça de ponte e aí usá-la como base para entrar na Alemanha. Em Berlim, Hitler fica sabendo da perda da ponte e está irascível. Ordena pessoalmente que todas as tropas disponíveis se dirijam à cabeça de ponte de Remagen para aniquilar os americanos. Logo após a meia-noite, os primeiros tanques Sherman cruzam o Reno. Todas as estradas levavam a Remagen naqueles dias, quando um rápido fim para a guerra estava em risco. Todos os tipos de veículos tomavam as estradas e os campos viram a artilharia pesada, tanques preparados e armas de combate antiaéreo, a maioria esperando para entrar na pequena cabeça de ponte. 8.000 homens cruzaram a ponte nas primeiras 24 horas. Depois de terem cruzado, dirigiram-se ao norte, e quando caiu a noite do dia 8 de março, a cidade alemã de Unkel havia sido capturada. Os alemães levaram centenas de peças de artilharia para lá. No total, entre 8 e 9 de março, estima-se que foram disparados 3.000 tiros na cabeça de ponte. Os alemães enviaram uma das maiores armas que tinham, o morteiro Karl, uma arma super pesada com calibre de 540 milímetros, que destruía concreto. Relata-se que foram 11 tiros, mas nenhum atingiu a ponte. E aí o equipamento quebrou. Os alemães também usaram Nebelwerfers em cima das massas de homens que agora tentavam cruzar a ponte. Agora é uma corrida armamentista. Os aliados enviam 5 batalhões para defender a cabeça de ponte de Remagen. 672 armas de combate antiaéreo estão posicionadas ao redor da ponte. É a concentração mais densa de artilharia jamais reunida. Mas eles precisam de todas as armas disponíveis, pois os alemães estão jogando todo o seu arsenal na ponte. O primeiro ataque da Luftwaffe começa às 16h45 do dia 8 de março. 3 bombardeiros de mergulho Stuka e um Focke-Wulf 190 são meros desbravadores para uma onda incansável de ataques aéreos alemães que continuará nos próximos 2 dias. Aviões inimigos de todos os tipos passavam seguidamente pela ponte, em um esforço para impedir que as tropas continuassem até a cabeça de ponte. Mas os pilotos alemães cometem um grande erro. Eles estavam vindo pelo rio, o que fazia com que o alvo fosse muito menor e era onde estavam todas as armas de combate antiaéreo dos dois lados. Então eles acabaram com elas antes de poderem atingir a ponte. Então, de repente, os soldados de combate antiaéreo viram algo diferente. Olhei para o alto e vi aviões alemães voando por cima, tentando atacar a ponte de Remagen. E de repente vi um avião passando com o dobro ou triplo de velocidade dos outros. Hitler havia enviado uma de suas novas armas maravilhosas, mortais e sigilosas para derrubar a ponte. O primeiro caça-bombardeiro do mundo, o Arado 234B2, chega para atacar a ponte ferroviária de Ludendorff. Com porta-bombas embaixo das asas e da fuselagem do avião, podia carregar uma bomba de mais de quase 1.500 quilos, ou 3 de quase 500 quilos. Mas ele também tenta e erra. À medida que os aliados mandam mais e mais homens e recursos na cabeça de ponte de Remagen, a retomada da ponte agora está parecendo uma causa perdida para os alemães. Hitler tem mais uma carta na manga. Sob ordens pessoais do Führer, eles lançam a maior super-arma contra os homens que defendem a ponte. O míssil V2, ou Arma da Vingança 2. O primeiro míssil balístico da história estava a caminho da ponte de Remagen. Tinha a capacidade de levar uma carga de 1 tonelada em 5 minutos e meio a alvos a 320 quilômetros de distância. E fazia uma cratera de 10 metros de profundidade e 15 metros de largura. As novas armas de destruição em massa de Hitler realmente eram coisa de ficção científica. Mal posso imaginar como foi ver aquele negócio chegando, quase que como do espaço sideral em direção ao Rio Reno.
Entre 11 e 17 de março, 11 mísseis V2 foram lançados de bases da Holanda para atingir a ponte que cruzava o Reno. O V2 não era preciso o bastante, na verdade acabou errando totalmente o alvo, mas serve para mostrar como estavam mesmo desesperados. 15 horas, 17 de março. Por 10 dias, os americanos conseguiram passar dezenas de milhares de tropas pela ponte. Centenas de engenheiros do exército americano, sob constante ataque inimigo, correram para a estrutura prejudicada, desesperadamente fazendo reparos para mantê-la aberta. O tenente-coronel Clayton Rust está na ponte quando a estrutura começa a ruir. Ouvi um rebite saindo, seguido por uma sensação de que tudo tremia no deck. Ao olhar rapidamente à frente, todo o deck parecia estar vibrando e a poeira se levantava das tábuas. Na hora soube que a ponte estava caindo. Infelizmente, 32 engenheiros foram mortos e 63 homens foram feridos pela queda da ponte. Apesar da tragédia, o fato de que a ponte foi mantida aberta por 10 dias permitiu que 25 mil tropas cruzassem o Reno e entrassem na Alemanha a partir da cabeça de ponte que continuava se expandindo. Atravessem o Reno sem molhar os pés, cortesia da 9ª Divisão Blindada. E a subdivisão A da 27ª Infantaria tomou a ponte sem sofrer nenhuma baixa. O Major Scheller, o oficial alemão que abandonou a ponte e fugiu de bicicleta, foi, por ordens de Hitler, executado por pelotão de fuzilamento. Acho que foi o episódio da tomada da ponte que fez com que os dois lados percebessem que o final da guerra estava próximo, pois não havia mais nada protegendo os alemães contra o ataque aliado. 6 semanas depois, Hitler se suicida no abrigo em Berlim e há a vitória na Europa. Acho que a parte mais impressionante da conquista da ponte não foi a conquista em si, mas os homens que tomaram a ponte. O 27º Batalhão de Infantaria Blindada era formado por soldados comuns, uma unidade comum, parte de uma divisão comum, parte de um exército comum. Só receberam a tarefa porque estavam perto e eram os únicos que podiam fazê-lo. Mas esses soldados comuns, esses homens comuns, fizeram algo incrível. Depois da guerra, o presidente Dwight D. Eisenhower agradeceu publicamente ao batalhão. A ação das pessoas vai além dos agradecimentos. Todos os homens no comando que se aproximaram da ponte sabiam que ela era minada. E, sem hesitar, tomaram a ponte. Tivemos perdas, mas foram pequenas em comparação com o grande prêmio que conquistamos. O segundo-tenente Carl Timmerman mais do que compensou o trágico legado de seu pai, que havia desertado do exército americano. Ele recebeu a Cruz por Serviços Distintos, por suas valentes ações em Remagen. Carl Timmerman também lutou na Coreia e sobreviveu ao combate nas 2 guerras. O determinado sargento Joe Delisio, que sozinho tomou o ninho de metralhadora na torre externa, também recebeu a Cruz por Serviços Distintos. Para nós na época, era só mais uma tarefa. Era um alvo que precisava ser conquistado. E fomos em frente e conquistamos da melhor forma que pudemos. Talvez os nossos superiores achassem que era importante. Mas era só mais uma tarefa. A cumprir e cumprimos.